Tudo bem, nossa questão comentada de hoje é sobre a morfologia, a classe gramatical da palavra que. E ela foi uma questão da prova de seleção ao Colégio Naval da Marinha. E aí eles pediram, né, que dentre as frases apresentadas abaixo, são frases do texto da prova, qual é a opção na qual a palavra que remete a um antecedente? Essa foi a pergunta. Bom, se você sabe o que tem que fazer ou não, de qualquer maneira, pause a sua tela, pense no que você marcaria, ou nem que seja por intuição ou por eliminação, em seguida aperte o play e ouça o comentário. Vai lá. Bom, a palavra que, ela, gramaticalmente falando, ela pode ser ou um pronome relativo ou uma conjunção. Então, toda questão que envolver o que, você vai ter que ficar de olho nessas duas classes. Bom, como pronome relativo, é que ela retoma um termo antecedente. Então, o enunciado dessa questão, quando ela pede qual é a palavra, qual é a opção em que a palavra que remete a um antecedente, nós estamos procurando um que é um pronome relativo. Porque quando conjunção integrante, esse que não retoma, ele só une. Veja que a palavra conjunção tem junção, que é juntar. Juntar uma coisa com outra, não é retomar. Então, o pronome relativo é um elemento coesivo de retomada e a conjunção é o elemento coesivo de união. Quando você vê a letra A, ele afirmava que o desejo, veja que o termo antecedente, que vem antes do que, é um verbo. Para eu saber, então, se ele vai ser um pronome ou uma conjunção, eu tenho que olhar a palavra anterior, que é o verbo afirmava. Verbo é núcleo de oração. Toda oração é um enunciado que tem verbo. Isso quer dizer que o que, nesse caso, não é um pronome relativo. Ele é uma conjunção. Então, nós estamos procurando um que pronome relativo, que retoma. Não é a letra A. Na letra B de bola, nós temos o ser humano é que. De novo, antes do que, nós temos um verbo. Novamente eu lembro, se tem verbo, é núcleo de uma oração. E o que une uma oração com a outra, é uma conjunção. Ele não retoma nada, ele apenas liga. Então, se você marcou a letra A ou se você marcou a letra B, nada feito. Na letra C, mais do que ajudar, aconteceu uma coisa diferente. Antes do que, não teve um verbo, não. Veio uma preposição, do, que é a mistura da preposição de com o artigo o. Atenção, o que, pronome relativo, o que, elemento que retoma, não pode retomar preposição. Se ele é um pronome, ele retoma um nome, ou seja, ele diz respeito a um substantivo. Nesse caso aqui, eu tenho uma conjunção comparativa. Por exemplo, ele é mais alto do que eu. Ele fala muito mais do que ela. Então, esse do que ou esse que representa uma conjunção comparativa. Na letra D de dado, ao me lembrar de que vivemos, de novo, antes do que, nós temos a preposição. No caso, é a preposição de. Né? Logo, esse que, já te falei que não pode ser pronome, porque pronome não retoma preposição. Pronome a favor do nome em função do substantivo. Aqui também temos uma conjunção. Sobrou a letra E. Desejamos o que não temos. Esse o é o antecedente do que. Antes do que tem o o. Se você pensou que o o é um artigo, não. Para que o o seja um artigo, depois dele tem que ter um substantivo masculino. O lápis, o exercício, o aluno. Esse o, na verdade, é um pronome demonstrativo. Como assim?
Quando a gente diz desejamos o que não temos, eu quero dizer assim, desejamos aquilo que não temos. Esse o é sinônimo de aquilo e aquilo é um pronome demonstrativo. O que eu posso dizer? Esse aquilo é um pronome que está retomando, como eu disse, o quê? Nome. Veja que no lugar do aquilo eu poderia dizer desejamos o carro que não temos. Esse aquilo retoma, por exemplo, o substantivo carro. Ou amor, desejamos o amor que não temos. Ou ainda o sucesso, desejamos o sucesso que não temos. Logo, esse aquilo, que é sinônimo de o, retoma um substantivo por tabela. Né? Nesse caso, esse que também é um pronome relativo. Então, resumindo, quando é que o que é um pronome relativo? Quando ele é o elemento que retoma um tema antecedente. Quais são os termos que o pronome relativo pode retomar? Ou é um substantivo, o carro que não temos, o amor que não temos, o sucesso que não temos. Ou é um pronome. Desejamos aquilo que não temos. Isso que você tem nas mãos. Antes do que tem isso. Então, acertou a questão quem optou desde o início pela letra E. Não é um assunto raro. Quase toda prova que você for fazer, quando tiver uma questão de pronome, pode ser que se cobre o pronome que relativo. Tá bom? Então, bons estudos. Se você tiver uma questão sobre esse assunto que você tenha separado e você não tenha conseguido fazer, meu e-mail está aí na tela, mande por e-mail e eu coloco aí na fila das resoluções. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.